Deus, querido Pai de amor, Pai de bondade, Pai de sabedoria, Pai de misericórdia infinita. Obrigada por tudo, Pai, por tudo que temos, por tudo que recebemos, por todo o amparo e auxílio que vem sempre do alto até nós, através desses benfeitores do invisível que tanta paciência tem conosco. Obrigada, Pai, por estes momentos. Obrigada pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Obrigada. Mas pedimos nesse instante por todos os nossos irmãos mais necessitados que nós, aqueles que nem ao menos te conhecem, aqueles que estão passando por seus momentos de provas, expiações, onde quer que se encontrem, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, nas colônias de tratamento, perambulando pelas ruas e muitas vezes em seus próprios lares. Que todos sejam amparados, fortalecidos, encorajados, que recebam nesse instante as nossas melhores vibrações de paz, de otimismo, de esperança, para que continuem a caminhada sempre para frente, para o alto, superando os desafios corajosamente, sentindo que jamais estaremos sozinhos e que só de nós depende a felicidade futura. E assim, pedimos também por todos os nomes que passarem por nossas mentes nesse instante. Pedimos também, Pai, mais uma vez, que abençoe o nosso planeta, nessa época difícil de provas pela qual estamos passando. Abençoa, Pai, o nosso Brasil, o nosso país querido. Que nossos governantes e dirigentes em todos os níveis tenham sensibilidade e humildade suficientes para escutarem as orientações da espiritualidade amiga encarregada de auxiliar o progresso das nações, para que dessa forma possam chegar às melhores soluções para os desafios que afligem o nosso povo, o nosso país. E pedimos por nós que estamos participando essa noite de mais um estudo, que haja muita paz nos nossos corações, que possamos gravar as lições contidas no trabalho que vai ser exposto para colocá-las em prática sempre que houver oportunidade. Pedimos também amparo e bênçãos para a nossa convidada dessa noite, a nossa querida deusa, para que o trabalho dela atinja os objetivos determinados pelos mentores queridos que dirigem esses trabalhos da Casa de João Batista. Obrigada por tudo mais uma vez. Abençoa nós todos, Pai. Abençoa toda a humanidade. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de João Batista e dos mentores que dirigem os trabalhos, nós vamos dar início ao estudo desta noite. Graças a Deus. Queridos amigos, irmãos, que Jesus muito nos abençoe neste momento de reflexão. E o tema é muito propício, os espíritos perturbadores em nossos lares. Mas antes disso, a gente envia o nosso abraço fraterno em nome do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, para que possamos ter assim esse tempo assim de muito aproveitamento, que vai nos trazer a paz. Esta paz que Jesus veio nos ensinar quando disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se perturbe o vosso coração, nem se receie. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Eu gosto muito de ver em Jesus o mestre das possibilidades, né? Porque com certeza foi o maior investimento de Deus no nosso planeta, foi a vinda de Jesus. Esse espírito que é o mais perfeito que a Terra já conheceu. Ele veio até nós. E veio até nós para ensinar através do exemplo, a exemplificação. Então isso é muito bom, como a nos falar que há a possibilidade de viver em paz. E aí, quando a gente pensa num tema como essa perturbação, esses espíritos perturbadores invadindo, né, vamos dizer assim, se assenhoreando do espaço da nossa casa, do espaço do nosso lar, é para a gente parar e pensar quais são os recursos que eu tenho para usar. Porque a perturbação a gente detecta logo. É algo que vai causar um certo movimento, vai causar um certo ruído, vai causar um desconforto. Mas a partir daí, quando eu me lanço na doutrina espírita, quando eu procuro recurso na casa espírita, eu tenho que ter uma base sólida. Como é que eu posso trabalhar essa perturbação? E o primeiro movimento para a gente trabalhar qualquer incômodo é conhecer. É conhecer a natureza do incômodo. Existe um livrinho que eu falo assim de forma carinhosa, da literatura infantil de Ana Maria Machado, que é Medo do Escuro. Então aquele menininho de 4 anos tinha muito medo do escuro. E ele não levantava, e ele mal falava, e ele se cobria. E aí a mãe, um dia, começou a pensar assim, como é que eu posso trabalhar o medo do escuro? E o que ela fez? Ela lança uma brincadeira. A brincadeira é se localizar no escuro. Então ela espera, e brincadeira a criança gosta, lógico, né? Então ela espera anoitecer, e aí ela vai andando de mãos dadas para o menino pelos cômodos da casa, para que ele identifique que cômodo é aquele. Então ele vai, quando ele vê, assim, ele percebe o sofá, ele percebe a televisão, fala assim, mas é claro que eu estou na sala. E ela incentiva, tá certo, meu filho, ganhou um ponto. E assim eles vão passando por todos os cômodos. E à medida que ele vai passando todos os cômodos, o menino fala assim, sabe que eu estou até enxergando? Já não está tão escuro assim? E assim essa criança é trabalhada e ela perde o medo do escuro. A perturbação é a mesma coisa, gente. Se a gente não souber, primeiro, a origem, quem é que faz, como faz, naturalmente a gente vai cobrir a cabeça e vai ter até a síndrome do avestruz, né? Que a gente esconde a cabeça e o corpo todo está do lado de fora. Quer dizer, a gente vai se expor muito mais, porque o medo ele acaba sendo um fator de atração. Então vamos observar um pouquinho o que os espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, o capítulo 9, ele trata exatamente dessas questões, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E há um item, um tema, que é exatamente esse nosso estudo de hoje. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações. E aí alguém pode falar assim, mas eu estou querendo saber influenciar na casa. Mas observa só, a casa, ela é o imóvel que está ali, que é algo que não tem alma, não tem vida. Na verdade, o lar, que é a constituição, que somos nós dentro da casa, é que vai formar o ambiente fluídico para atrair os espíritos. E como é que a gente forma o ambiente fluídico? Através do nosso pensamento. O nosso pensamento que se converte em palavras, o nosso pensamento que se converte em atitudes. Então, Kardec pergunta, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? E aí a resposta é, sobre este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. E aí ele vem um pouquinho mais falando, né? Na 461,
Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? E olha os espíritos respondendo. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção. E frequentemente é útil não saber fazê-la. O homem age mais livremente se decide pelo bem. Ele o faz voluntariamente. Se toma o mau caminho, só terá mais responsabilidade. Então, amigos, as coisas vão ficando mais claras. Eu penso. E há uma expressão de André Luiz assim: dizes o que pensas, que eu tirei com quem andas. Então é o tipo do pensamento, do sentimento, das palavras, das atitudes que vão formar a psicosfera do nosso lar. E é essa psicosfera que vai ser o grande elemento de atração e de repulsão dos espíritos. E aí ele vem dizendo, que é bem o que tem a ver com o nosso estudo de hoje, assim: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos impulsionam para o mal. E aí os espíritos falam, para vos fazer sofrer como eles. Porque quando a gente pensa da perturbação, da influência dos espíritos no lar, de espíritos imperfeitos, eles vão trazer o quê? A discórdia, a desarmonia, o desânimo, muitas vezes até aproveitando do fluido físico de médiuns ignorados ou de médiuns assim não tão vigilantes para causar pequenos desastres, né? Coisas que quebram, objetos que quebram, aparelhos que acabam não funcionando. Então, é a possibilidade de soar só, gente, que tem uma base. Chico Xavier nos diz que o obsessor, ele não pula a cerca, né? Ele entra pela porteira aberta. Então, esta ambiência para os espíritos entrarem e perturbarem a harmonia do nosso lar, ela é fornecida por nós. Nós é que oferecemos a chave. E alguém poderia falar assim: mas Deus, quem é que quer ser perturbado? Teoricamente, nenhum de nós. Mas o querer não é só aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. Então, muitas vezes eu falo que eu não quero, eu quero paz. Mas as minhas atitudes são de beligerância. Eu sou uma pessoa belicosa, eu sou uma pessoa implicante, eu sou uma pessoa agressiva, muitas vezes assim, nas palavras, eu fico perseguindo o outro. E aí eu falo: mas é o meu jeito. Então, se é o meu jeito, eu tenho duas alternativas. Ou eu escolho a mudança para atrair determinados espíritos diferenciados, ou eu quero ficar assim mesmo, vivendo numa grande perturbação, administrando, se é possível, uma grande confusão. Quantas vezes, amigos, a própria ambiência física do nosso lar é complicada. Quando eu falei aos amigos que eu estudo organização, estudo mesmo, gente, que eu sei o quanto é importante a gente estar no lar higienizado, ter as coisas no lugar, porque observa um dos grandes motivos de perturbação, muitas vezes, a gente perde muito tempo procurando coisas. E não sei onde botar a chave. A gente tá vendo? Logo agora, na hora de sair, a chave some. A chave não some. A gente que colocou a chave no lugar inadequado. Aquele aborrecimento que muitas vezes dá quando vai se procurar um alimento e o alimento passou da validade, está deteriorado. Tudo isso é desorganização. E essa desorganização que nos causa um estresse muito grande, o sistema nervoso fica extremamente abalado, a gente vai atrair quem? Espíritos nervosos, abalados, desequilibrados. É isso. Que muitas vezes não é nem por mal, mas é a questão da sintonia. Eles ficam tão nervosos, tão abalados, tão perturbados como nós ficamos. E aí potencializa a situação de dificuldade. E se temos em casa crianças
e adolescentes, a situação fica mais difícil porque eles são altamente permeáveis ou influenciáveis por essas questões. Na infância, ainda não se completou a junção dos laços, né? A encarnação não está totalmente completa. Então, o espírito está relativamente solto. E ele, muitas vezes, ele começa a ver, ele começa a sentir, ele começa a ouvir toda essa sugestão espiritual complicada, comprometida. O adolescente, na adolescência, é o período que a glândula pineal, ou epífise, que André Luiz chama a glândula da vida espiritual, começa a entrar em franco funcionamento. E aí o que acontece? Ele capta essa influenciação toda, embora não saiba o que está acontecendo, e a gente, numa visão materialista, fala, o pico dos hormônios. Tudo bem, tem os hormônios sim, mas a perturbação não é dos hormônios, a perturbação é do pensamento desarticulado, muitas vezes levado a brigas, a desistências e muitas vezes até ao suicídio, que é uma grande crise de desistência, de inaceitação. Então, meus amigos, quem prepara a ambiência somos nós. E continua Kardec a perguntar. Então, quando o espírito nos impulsiona ao mal, né, para nos fazer sofrer, diminui o sofrimento deles? E aí os espíritos falam, não, mas eles o fazem por inveja de ver seres mais felizes. Então, por incrível que pareça, tem espíritos que invejam até a nossa própria condição de seres encarnados. Existem espíritos assim. E aí eles vão se aproximando, E dependendo do alimento que a gente dá a ele, a coisa pode ficar bem ou mal. E por que eu falo alimento? Porque muitas vezes esses espíritos vêm para aprender. E eles podem aprender. E a gente já tem alguma coisa para oferecer através do exemplo. Eu me sinto muito à vontade para contar aos irmãos fatos da nossa vida. Fatos que comprovam a mediunidade, que comprovam a ação dos bons espíritos. Então, naquele dia, meu marido tinha feito uma viagem a serviço, era um feriado, e eu estava sozinha com meu filho. Gustavo, 6 anos, hiperativo, vocês imaginem, né? E aí, naquele dia, meus queridos, ele acordou com tudo, né? Com tudo. E aí, o que a gente fez? Ele fez, tirou gavetas de guarda-roupa para fazer escada, sabe? E fez muita coisa. E eu sei que a gente cantou, a gente abraçou, a gente brincou, a gente rolou campalhota. Aí, em determinado momento, fizemos biscoito e oramos juntos, contamos história e foi assim o dia todo. À noite, tínhamos a reunião no Leon Denis. Era uma quarta-feira e naquele momento a gente tinha assim uma chance de dar uma palavrinha com o doutor Herman. E eu, então, subi para tomar o passe de tratamento, porque eu estava desgastadíssimo. Foi um dia muito desgastante. E aí ele foi para a evangelização e eu fui para o passe. E não é por coincidência, eu fui para a sala em que o doutor Herman dirigia. O doutor Herman, através do altivo, dirigia aquela sala de tratamento. E ele falou assim, o que houve, minha filha? E eu falei assim, doutor Herman, hoje eu estou desgastadíssima. Gustavo esteve muito agitado, e eu passei o dia todo, vamos dizer assim, administrando a agitação dele e tudo, e eu estou cansada. Aí ele falou assim, minha filha, antes de eu vir para cá, eu passei pela sua casa e deixei lá um grupo de mulheres que vão ser mães de espíritos com dificuldades e estão com muito medo. Eu deixei lá para elas aprenderem como é que se faz. Aí eu falei assim, doutor Herman, mas com certeza o senhor deixou ali alguns benefícios. Gente, porque naquele dia eu não fiz nada errado. Eu não reclamei, eu não gritei, eu não fiz nada errado. Então, observa só, muitas vezes que a gente sente que é perturbação, eram companheiras que estavam inseguras. E a espiritualidade querida colocou ali. É claro que quando ele colocou, ele deve ter feito uma prece, deve ter recomendado aos espíritos protetores da nossa família, olha, tomem conta aí que tem uma tarefa, a responsabilidade é muito grande e vocês também podem ajudar.
Percebemos, gente? Então, o que pode ser uma perturbação pode ser um aprendizado. Chico Xavier, certa feita, chegando em casa da Comunhão Espírita Cristã e sentado para tomar um lanche, ele ouviu um espírito que chegou e para o Chico falar que era um espírito enorme e horrível, imagina o que era, né? E ele sentou para tomar o seu café com leite, com o seu pedaço de pão, e o espírito enorme falou assim: Chico, você me chamou. Aí o Chico baixou a cabeça assim, sabe, quieto, e aí o espírito falou 3 vezes: Chico, você me chamou. E aí, na 3ª vez que ele fala assim: chamei sim, meu irmão, chamei sim. Sabe por quê? As coisas estão tão difíceis para o meu lado que eu peço que, por favor, você me abençoe, em nome de Deus ou das forças que você acredita. E aí o espírito foi como se fosse aquele boneco inflável que tem no esporte de gasolina. Ele foi desinflando, sentou e chorou muito. E falou assim: ah, Chico, só você mesmo. Então, olha só, naquele momento, espírito que queria perturbar, que queria atemorizar, que queria fazer o Chico sair do sério, né? Ou gastar o tempo do Chico, ele recebeu ali um convite evangelizador. Porque quando eu peço a alguém que me abençoe, mesmo este alguém estando dedicado ao mal, eu estou apostando na melhor parte do outro. E quem é que, sendo trabalhado na sua autoestima, na sua melhor parte, não tem um grande impulso para, a partir daí, melhorar? É isso, meus amigos. É isso. É isso que Jesus faz conosco. É isso que os bons espíritos fazem conosco. É essa possibilidade que ele nos dá. De, ao invés de sermos inimigos, sermos irmãos. Por isso que em espiritismo não há exorcismo. E Chico Xavier fala que, ao invés da gente ficar pedindo o afastamento dos nossos obsessores, o ideal seria nós nos evangelizarmos juntos. Olha que proposta boa. E aí, para evangelizar junto, o espírito vai ter que aprender, mas eu também tenho que aprender. O espírito pode agir melhor? Pode, eu também tenho que agir melhor. E muitos companheiros, mas muitos mesmo, inúmeros, inclusive a gente algumas vezes, médiuns, quando percebem a ambiência, a psicosfera perturbada e vão para o centro, falam assim: olha só, gente, eu estou indo para o centro, não vou faltar não. Se vocês quiserem, me acompanham, porque lá é o bom lugar. E esta questão da gente saber aonde direcionar os espíritos não é dizer assim: vá para o inferno, porque ele pode acreditar no inferno. E de repente ele até fica para assim: o inferno é aqui, então eu estou bem. Vamos ter cuidado com o que a gente fala, tá? Porque agressividade, intolerância gera intolerância. Mas qual é o lugar que a gente tem como grande pouso de equilíbrio na vida de cada um de nós? Não é a casa espírita? Então vamos encaminhar os espíritos para a casa espírita. Se eu percebo muitas vezes que a situação está difícil, eu falo assim: olha só, vai. E aí eu falo o endereço da casa espírita. Dependendo da situação, eu falo até o ônibus, o transporte que ele possa pegar. E aí alguém fala assim: ué, mas ele é espírito? Assim, é. Mas a questão da volitação, embora não esteja ligado à evolução, mas está ligado a uma condição. E muitos estão tão materializados, estão tão ligados àquele dia a dia da vida material, que a única referência que eles possuem é a vida material, é o transporte material. Então vamos indicar para a casa espírita: olha, vai ser muito bom lá. Hoje está tendo uma reunião lá, e mesmo que não esteja tendo a reunião, você vai lá e se dirige e eu falo o nome do mentor da casa. E chegando lá, você fala que eu pedi para ele atender a você. E com certeza, meu irmão, ele vai te atender com o mesmo carinho, com a mesma solicitude que me atendeu. Porque eu tenho muito pouco ou quase nada para dar. Mas lá você vai ter o atendimento de excelência que você merece. Gente, só essa expressão vai funcionar como uma grande prece para esses espíritos. Agora,
Se eu estou ainda em dúvida com o que fazer, a gente tem no Evangelho, conforme nosso querido Paulo Cordeiro sempre falou, o manual de vida espiritual. Então, no belíssimo capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, a gente tem no item 46 e 47 a prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. E tem até o prefácio, né? Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Essas palavras são o que há de mais sublime na qualidade cristã. Entretanto, ao pronunciá-las, Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos a ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos disse por essas palavras para esquecer as ofensas, perdoar-lhes o mal que nos fazem, e em troca deste mal, oferecer-lhes o bem. Além do mérito que essa conduta traz aos olhos de Deus, ela mostra aos homens a verdadeira superioridade. E aí tem uma prece que a gente faz, porque a gente não sabe qual é o motivo que aquele espírito adentrou o nosso lar. Houve uma sintonia, houve. Essa sintonia é alguém a quem a gente deve, né? E que nesse exato momento ele nos identificou e nos descobriu. É alguém ligado a um familiar nosso? É um familiar nosso que muitas vezes o objetivo não é de perturbar, mas é de se orientar através do contato com cada um de nós? São pontos, meus amigos, que nós necessitamos analisar, que nós necessitamos entender. E aí, isso é um trabalho de evangelização, quando eu faço a prece, quando eu desejo melhor, porque vamos pensar sempre, meus queridos, quem está perturbando, quem está ferindo, quem está amaldiçoando é porque não está bem, porque quando a criatura está bem, a tendência, esse amor, ele cresce tanto, ele se expande tanto, que a pessoa vai ser incapaz de fazer o mal. E a própria psicosfera, a própria vibração vai mudar. Isso com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Agora, se eu estou contrariado, se eu estou com raiva de alguém, se eu estou vibrando numa faixa de inquietação, é claro que a minha presença não vai ser uma presença boa, uma presença generosa. Compreendemos, meus amigos? E nós necessitamos entender essas questões com muita urgência. E aí, ele continua a falar o seguinte, né? Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Que alguém pode falar, mas como é que Deus deixa isso? E aí, olha a resposta judiciosa dos espíritos. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Tu, como espíritos, deves progredir na ciência do infinito. É por isso que passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, é que tu as atrais pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm ajudar-te no mal, quando tens a vontade de cometê-lo. Eles só podem te auxiliar no mal quando desejas o mal. Pois bem, se fores inclinados ao assassínio, terás uma nuvem de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas terá também outros que tentarão te influenciar para o bem, o que faz com que a balança se reequilibre e te deixe o senhor dos teus atos. Quer dizer, como Kardec fala, a gente tem o livre-arbítrio. É aquela velha história do educador em que vem, em que tem, né, um cão, uma lebre e um coelho, né? E tem uma situação assim, qual dos dois vai vencer, né? E desculpe, gente, confundi. Mas a síntese da história é essa. Aquele que eu alimento. Então, o que eu alimento? O espírito que me induz ao bem ou que me induz ao mal? O que eu alimento é aquele que vai sobreparar e que vai, muitas vezes, o Altivo falava uma expressão muito boa, né? Que são aqueles coabitantes do nosso lar, coabitam o nosso lar, né? São aqueles que respiram com a gente, se alimentam com a gente.
se imiscuem nas nossas situações, no nosso dia a dia. Então, amigos, são os nossos comensais, né? Então, esse espírito, como ele fala, se Deus deixa, por quê? Porque é para a gente experimentar a nossa fé e a constância no bem. Porque muitas vezes, quando está tudo calmo, tudo tranquilo, né? Tudo do meu jeito, eu tenho toda a paciência, eu tenho a oração, eu canto, eu estou muito bem. Mas bastou haver uma contrariedade que eu me desconheço. A gente muitas vezes fala assim. Então serve até para o autoconhecimento. Como é que eu fico quando eu sou contrariada? Como é que eu contorno os atropelos que acontecem na nossa vida familiar, que fazem parte da convivência, fazem parte do dia a dia, são as vicissitudes da vida material. São as questões que ocorrem até em função de estarmos encarnados. Como é que eu faço isso, né? E aí, isso leva progresso para a gente. Isso leva. E aí a gente vai sabendo o seguinte, olha só, gente. A perturbação ocorre porque há uma brecha. Vamos começar a trabalhar essas brechas. Vamos começar até a trabalhar o sentimento que eu tenho em relação ao meu lar. Eu gosto do meu lar. Eu vibro com amor no meu lar. Quando eu vou chegar, eu penso assim, graças a Deus, estou chegando ao meu ponto de apoio. Graças a Deus. E tem uma página no Momento Espírita muito linda que é Lar, um lugar para voltar. Será que eu me alegro porque eu tenho um lugar para voltar? Eu valorizo isto, gente. Eu penso assim, meu Deus, já vou ter que chegar em casa. Chegar lá, tem que fazer uma porção de coisa, deve estar tudo desorganizado. Meu Deus, sair do sossego do trabalho. Agora eu queria chegar, assistir ao noticiário, tudo isso, mas daqui a pouco já vem gente começar a falar comigo. Esse tipo de vibração é uma vibração perturbadora, porque está fora da lei. A lei de Deus é de amor. E aí é claro que Jesus falou, buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá, não é isso? Então eu estou vibrando nessa faixa e eu vou encontrar isto. E muitas vezes até a minha entrada dentro de casa é que vai ser o elemento ou o alimento para que essa legião de espíritos perturbadores penetrem ali. Então vamos ter cuidado, gente, com a nossa visão e com o nosso comportamento dentro do nosso lar. O pensamento nosso em relação ao nosso lar. Vamos ter muito carinho, muita atenção, muito cuidado com isto. Porque essa prova. E aí vem o que a gente está querendo. Quando, na 467, Kardec pergunta assim, podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Quer dizer, essa perturbação na minha casa pode acabar? Olha o que os espíritos falam. Sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então, olha a fala, gente. Esses espíritos perturbadores só se apegam quando eu chamo através dos meus desejos. Então eu tenho que ver o seguinte, o que eu ando desejando? E às vezes não é desejando só para mim, não, para o outro. Na hora que eu vejo aquele jornal na televisão, noticiário, e aparece uma série de questões, o que eu desejo para aquelas criaturas? Porque quando eu desejo mal para o outro, antes do mal chegar para o outro, ele passa por mim e cria um registro. É um chip. O que eu desejo até para a minha vida mesmo? Será que eu vivo só numa perspectiva materialista? Ou eu desejo meu progresso, eu desejo calma, eu desejo viver bem? Eu tenho que pensar. Então ele fala, eu atraio pelo seu desejo, eu chamo pelo desejo e atraio pelos meus pensamentos. E aí nos pensamentos está o tipo de escolha que eu estou fazendo. Que sites eu mais visito? Que filmes? Qual é o gênero de filme que mais me empolga? Que livros eu leio? Que músicas eu gosto? Que tipo de informação estou mandando? Tudo isso é material, é força de atração.
E é isso que vai fazer a atmosfera espiritual do meu lar. Aí alguém pergunta assim, Deusa, mas isso aí todo mundo já sabe. O que é que a doutrina espírita oferece pra gente? Pra gente ter um lar em paz. Primeiro ponto, o objetivo da encarnação. Eu sei que eu reencarnei para progredir. Eu sei que ninguém se liga por acaso. Não há ligação de improviso para ninguém. Eu sei que eu tenho um espírito protetor. E as pessoas que convivem comigo também têm. E que a vida de cada um tem uma finalidade generosa, grandiosa, que é essa felicidade inalterável, que é conseguida através da perfeição, e essa perfeição eu consigo através da minha identificação, da minha adesão às leis de Deus. Essas leis, a lei que é única e perfeita para a minha felicidade. Então eu sei disso. Então eu sei da minha imortalidade, eu sei da reencarnação, eu sei da comunicabilidade dos espíritos, eu sei que eu tenho a proteção dos espíritos do anjo guardião, eu sei de Deus, eu sei de tudo isso. Isso vai me dar um comportamento, uma possibilidade de, mesmo estando encarnado, eu começar a pensar, principalmente nas principais questões da minha vida, como espírito imortal que eu sou. E saber que a minha reencarnação foi programada para dar certo. Já é um ponto. Segundo ponto. Evangelização, que não é só de criança, não. Eu começar a aderir ao Evangelho de Jesus, entender Jesus como meu guia, como meu modelo. Começar a entender isso. E aí eu posso ocupar o meu tempo com o estudo produtivo. A gente tem a leitura dos livros, a gente tem os audiobooks que a gente pode ouvir, a gente tem a nossa Rádio Rio de Janeiro, queridíssima, trazendo estudos, trazendo debates, trazendo uma música boa. A gente tem tudo isso. A Casa Espírita, nós temos a Casa Espírita e a gente precisa valorizar a Casa Espírita na vida da gente. Vamos valorizar a Casa Espírita, porque a Casa Espírita não é só o prédio e não são só as pessoas encarnadas. A Casa Espírita é um projeto de Jesus na Terra. Vamos valorizar esse projeto. A gente tem o culto do Evangelho no lar. Aquela reunião que a gente pode fazer em família, mas se a família não aceitar, a gente pode fazer sozinho, uma vez por semana. Pegar o Evangelho, ler o Evangelho, meditar sobre aquela leitura, pegar uma página que nos ajude nessa meditação, fazer a nossa prece pela nossa família. Vocês sabiam que além do guia espiritual, espírito protetor de particular, cada família também tem seu espírito protetor? Ah, mas eu não sei o nome. Não precisa saber o nome, não. Eu posso até dedicar a um espírito que eu tenha simpatia. E pedindo que ele seja o espírito protetor da minha família. Olha que coisa boa. Além do culto do Evangelho no lar, que a gente faz quase sempre semanalmente, poderemos fazer um culto diário do Evangelho. Um minutinho do nosso dia, gente, para a leitura do Evangelho, para a oração, convidar Jesus para entrar na nossa casa. Isto vai dar uma ambiência de pacificação. Isto vai até, vamos dizer assim, inibir determinadas atitudes inconvenientes que eu possa ter em relação a alguém. E eu sei que tem gente falando, mas o que adianta? Um só mudar? E os outros? Olha só, gente, tem uma lição muito importante, que é tu e tua casa. Muito importante essa lição de Emmanuel. É a lição 88 do livro Vinha de Luz. Tu e tua casa. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. É em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31.
Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento e a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando os caminhos pelo padrão do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. E aí Maria Dolores vai nos ajudar a encerrar essa nossa conversa. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece e a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, começa do próprio lar. Caso guarde na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa sua ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças de repouso inútil, trabalho ou apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria no abraço de simpatia será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo. Quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança, e entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. Que neste momento possamos rogar a Jesus, que abençoe a todos os lares aqui representados, e que no nosso dia a dia possamos falar a singela oração do irmão José. Senhor, abençoa-me no dia de hoje, para que eu possa abençoar a todos aqueles que passarem pelo meu caminho. Muita paz, amigos, muita oração, muita união, muita fé, muita fraternidade, muita caridade nos nossos lares e em nossos corações. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe agora.